Evangelho de Mateus, capítulo 22. A parábola do banquete de casamento. Jesus lhes contou outras parábolas. Disse ele: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer: já preparei o banquete. Os bois e novilhos gordos foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora. Um para sua fazenda, outro para seus negócios. Outros, ainda, agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou o seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento e perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Impostos para César. Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns de seus discípulos, junto com os partidários de Herodes, para se encontrarem com ele. Disseram: mestre, sabemos como o senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora diga-nos, o que o senhor pensa a respeito disto? É certo pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse: hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse: de quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então, deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou admirados e eles foram embora. Discussão sobre a ressurreição dos mortos. No mesmo dia vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmaram não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: mestre, Moisés disse: se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho, que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos, de modo que o seu irmão se casou com a viúva. O segundo irmão também morreu, e o terceiro irmão se casou com ela, e assim por diante até o 7º irmão. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como anjos do céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a respeito nas Escrituras? Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Quando as multidões o ouviram, ficaram admiradas com seu ensino. O mandamento mais importante. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. De quem o Cristo é filho? Então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhes fez a seguinte pergunta: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho?
Eles responderam: é filho de Davi. Jesus perguntou: então por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, se Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Ninguém conseguiu responder e, depois disso, não se atreveram a lhe fazer mais perguntas. Ó Deus poderoso, santo e bendito, louvado seja o nome do Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, o nosso Deus santo, santo e santo. Pai, nós queremos te adorar na beleza da tua santidade, na grandeza, na formosura da tua majestade, ó Senhor. Só o Senhor é Deus e santo é o teu nome. Te glorificamos, Pai, neste dia. Declaramos a nossa total dependência do Senhor. Somos dependentes, ó Pai, do teu amor, do teu cuidado, do teu carinho, da tua provisão, da tua graça. Pai, que a tua presença não se afaste jamais de nós, que nós possamos senti-lo a todo o tempo, Pai, porque nós necessitamos do Senhor. Somos totalmente dependentes da tua graça. Pai, restaura, Senhor, os relacionamentos nas nossas famílias, Pai. Libera, Senhor, uma palavra de cura no nosso meio, Pai. Libera também palavra de perdão, Senhor, aos nossos corações neste dia. Pai, em nome de Jesus, que a tua boa mão seja sobre a nossa casa, sobre a provisão da nossa família, e que o Senhor possa também, Pai, nos abençoar com ricas bênçãos celestiais, a nossa saúde. Restaura, Senhor, livra, Senhor, toda dor e todo cansaço do nosso corpo físico. Eu oro para que assim seja neste tempo, Pai, no nome santo, bendito e poderoso de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém e amém. Graças a Deus.